Durante séculos, existiu um texto que não era para você ler. Não porque fosse falso, não porque fosse fraco, mas porque mudava demais a forma de entender Jesus, a fé e o próprio cristianismo. Um texto que circulou entre os primeiros cristãos, foi lido, copiado, debatido e depois silenciado. Não por acaso, não por engano, mas por decisão. O Evangelho de Filipe não desapareceu sozinho. Ele foi empurrado para fora da história oficial porque dizia coisas que não podiam ser ditas em voz alta, coisas que tiravam poder das mãos da instituição e colocavam responsabilidade direta nas mãos da pessoa comum. Coisas que não combinavam com uma igreja que estava sendo construída para governar, não apenas para ensinar. O mais inquietante é isso: esse texto não nega Jesus. Pelo contrário, ele o apresenta de uma forma tão direta, tão profunda, que se tornou perigoso. Não fala com medo, não fala com ameaça, não fala com culpa. Ele fala de conhecimento, de consciência, de despertar. E quando a fé deixa de ser baseada no medo, o controle começa a ruir. Por muito tempo, disseram que esses escritos eram heresia, que eram distorções, que eram invenções. Mas quando os manuscritos reapareceram, séculos depois, enterrados e preservados, uma pergunta ficou impossível de ignorar. Se era tudo mentira, por que foi preciso esconder? Talvez o maior medo nunca tenha sido o conteúdo em si, mas o que ele provoca em quem lê. Porque depois de conhecer certas ideias, não dá para voltar ao mesmo lugar. E talvez seja exatamente por isso que você quase nunca ouviu falar do Evangelho de Filipe do jeito que deveria. O que você vai ouvir agora não é para chocar, é para esclarecer, e principalmente para mostrar que algumas verdades não foram perdidas, apenas escondidas. Se esse texto era tão sensível, tão incômodo, tão fora do controle, como ele simplesmente reapareceu depois de tanto tempo? Porque durante séculos, o Evangelho de Filipe não foi debatido, não foi refutado publicamente, não foi corrigido. Ele foi apagado. Sumiu dos livros, das missas, das aulas, das conversas. Era como se nunca tivesse existido. Até que, de repente, no século XX, algo muda. Em 1945, no Egito, um grupo de camponeses encontrou por acaso uma coleção de manuscritos antigos, enterrados dentro de jarros de barro, perto da região de Nag Hammadi. Não era uma escavação planejada. Não era uma pesquisa acadêmica. Foi puro acaso. E isso já diz muito, porque esses textos não estavam em bibliotecas, nem em igrejas, nem em arquivos oficiais. Estavam enterrados, escondidos no deserto, como se alguém tivesse pensado: isso aqui não pode cair em mãos erradas. Quando os estudiosos começaram a traduzir aqueles manuscritos, veio o choque. Ali estavam textos cristãos muito antigos, escritos nos primeiros séculos depois de Jesus. Textos que falavam de fé, de espiritualidade, de Jesus, mas de um jeito completamente diferente do que a maioria das pessoas conhecia. Entre eles estava o Evangelho de Filipe. E aqui é importante entender uma coisa de forma bem simples. Esse texto não surgiu séculos depois como uma invenção maluca. Ele nasceu dentro do próprio cristianismo primitivo, numa época em que ainda não existia uma Bíblia definida, nem uma igreja central mandando em tudo. Existiam comunidades, pessoas comuns tentando entender o que Jesus tinha ensinado e como viver aquilo na prática. O problema começou quando o cristianismo deixou de ser apenas um movimento espiritual e passou a se tornar uma instituição poderosa. A partir daí, foi preciso escolher o que entrava e o que ficava de fora, o que ajudava a manter ordem, hierarquia e controle, e o que colocava tudo isso em risco. E o Evangelho de Filipe claramente estava no segundo grupo. Ele não falava de obediência cega, não colocava a salvação nas mãos de líderes religiosos, não dizia que você precisava de alguém entre você e Deus o tempo todo. Pelo contrário, ele puxava a responsabilidade para o indivíduo, falava de conhecimento, de consciência, de entendimento interno. E isso
Num sistema que estava sendo organizado para governar multidões, era perigoso demais. Por isso, esses textos não foram só rejeitados, eles foram chamados de heresia, foram proibidos, queimados, e quando não podiam ser destruídos, foram escondidos. A ideia era simples: se ninguém lê, ninguém questiona, e funcionou por muito tempo. O mais curioso é que quando esses manuscritos reaparecem no século XX, a reação inicial não foi divulgação ampla, foi silêncio. Debate, restrito a círculos acadêmicos, linguagem difícil, traduções que quase ninguém comum tinha acesso. De certa forma, o padrão se repetiu. O texto estava ali, mas ainda longe das pessoas. E isso levanta uma questão bem direta, quase desconfortável. Se esse evangelho fosse só um delírio sem valor, por que tanto esforço para escondê-lo? Por que enterrá-lo? Por que apagá-lo da história oficial? Ninguém enterra algo irrelevante. Você só esconde aquilo que tem poder de mudar a forma como as pessoas pensam. A descoberta do Evangelho de Filipe não abalou só estudos religiosos. Ela mexeu com a ideia de que sempre tivemos acesso a tudo. Mostrou que a história da fé não é tão limpa, nem tão simples quanto foi contada, e que muita coisa ficou de fora não por acaso, mas por escolha. E talvez o mais interessante de tudo seja isso. Quanto mais você entende o contexto dessa descoberta, mais fica claro que o problema nunca foi Jesus, mas o que as pessoas fariam se entendessem a mensagem dele de um jeito diferente. E é exatamente aí que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Porque quando a gente entra no conteúdo do texto em si, dá para entender por que ele assustou tanta gente poderosa. Mas isso já é assunto para o próximo ponto. E se esse tipo de conteúdo te prende, te faz pensar e te entrega coisas que quase ninguém explica de forma clara, vale a pena ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like de leve, sem compromisso, porque o que vem a seguir só fica mais profundo e você não vai querer perder. E agora que você já entendeu como esse texto reapareceu depois de séculos enterrado, a próxima pergunta é inevitável. Afinal, o que é o Evangelho de Filipe de verdade? Porque muita gente fala dele sem nunca ter lido, muita gente critica sem entender, e muita gente imagina coisas que simplesmente não estão lá. Então aqui a gente precisa separar com calma o que ele é, e principalmente o que ele não é. O Evangelho de Filipe não é um evangelho no formato que a maioria das pessoas conhece. Ele não conta a história do nascimento de Jesus, não narra milagres em sequência, não descreve crucificação nem ressurreição passo a passo. Se você abre esse texto esperando algo parecido com Mateus, Marcos, Lucas ou João, vai estranhar logo de cara. E é aí que muita confusão começa. Esse evangelho é, na verdade, uma coleção de ensinamentos, reflexões e explicações espirituais. Ele funciona mais como uma conversa profunda do que como uma biografia. É como se alguém estivesse explicando o sentido das coisas, não apenas contando o que aconteceu. Ele não tenta provar nada. Ele não tenta convencer pela força. Ele fala com quem quer entender. E isso já muda tudo. O texto parte do princípio de que Jesus não veio só para ser admirado ou temido, mas para ser compreendido. Ele aparece como alguém que ensina caminhos, não como alguém que exige submissão cega. O foco não está no sofrimento, nem no medo do castigo, nem na culpa constante. O foco está no entendimento interior, no despertar, na consciência. Agora, deixa eu ser bem claro aqui, porque isso é importante. O Evangelho de Filipe não diz que os outros evangelhos são falsos. Ele não ataca diretamente a fé cristã. Ele não nega Deus. Ele não rejeita Jesus. O conflito não é esse. O conflito está na forma como a relação com Deus é apresentada. Enquanto o cristianismo institucional acabou se estruturando muito em regras externas, autoridade, hierarquia e dependência da igreja, o Evangelho de Filipe puxa tudo para dentro da pessoa. Ele sugere que o problema não é falta de religião, mas falta de compreensão. E isso
para uma instituição que estava se organizando para comandar milhões, era uma bomba relógio. Outro ponto fundamental. Esse texto trabalha muito com símbolos, mas símbolos claros, ligados à experiência humana. Ele fala de luz, verdade, união, nascimento espiritual, não como algo distante ou místico demais, mas como algo que acontece dentro da pessoa quando ela entende quem é, onde está e o que está fazendo aqui. Por isso, ele não era um texto para ser lido em massa numa igreja cheia. Ele era um texto para quem estava disposto a refletir. E isso explica por que ele circulava em comunidades menores, mais fechadas, onde o ensino era mais direto e pessoal. E aqui entra uma das maiores confusões sobre esse evangelho. Muita gente acha que ele era secreto, porque escondia algo proibido. Não. Ele era considerado secreto porque não fazia sentido para quem não queria pensar. Ele não funciona como dogma. Funciona como processo. E processo exige maturidade. Outra coisa que ele não é. Ele não incentiva libertinagem, bagunça moral ou desprezo pela vida prática. Pelo contrário, ele cobra responsabilidade. Se a salvação não depende de um ritual automático, então depende de como você vive, entende e age. E isso pesa muito mais. Talvez o ponto mais incômodo para a igreja antiga fosse esse. O Evangelho de Filipe tira o monopólio do sagrado. Ele não diz que só alguns escolhidos podem acessar a verdade. Ele diz que qualquer pessoa pode, desde que esteja disposta a entender. E isso muda completamente a relação de poder. É por isso que chamar esse texto de evangelho alternativo é simplificar demais. Ele é um reflexo de uma fase do cristianismo em que ainda não existia um modelo único, fechado, centralizado. Existiam caminhos diferentes tentando responder à mesma pergunta: o que Jesus realmente quis ensinar? E quando a história escolheu um caminho oficial, os outros não. Desapareceram porque estavam errados, mas porque eram incompatíveis com o sistema que estava nascendo. Entender o que é o Evangelho de Filipe não é abandonar fé nenhuma. É entender que a fé, no começo, era muito mais diversa, viva e questionadora do que nos fizeram acreditar. E agora que você já tem essa base bem clara, o próximo passo é ainda mais delicado. Porque para entender por que esse texto foi considerado perigoso, a gente precisa falar sobre quem estava no controle da fé e o que eles tinham a perder. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que esse assunto não é raso, então aproveita, se inscreve no canal de forma tranquila, deixa o like sem pressão. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais gente curiosa como você e garante que você esteja aqui quando a conversa ficar ainda mais séria. O Evangelho de Filipe não foi escrito por Filipe, o apóstolo, pelo menos não no sentido direto. O nome Filipe funciona mais como referência espiritual do que como autoria literal. Era muito comum, naquela época, que textos fossem ligados a nomes de discípulos conhecidos para indicar linhagem de ensinamento, não autoria de punho e tinta. Ou seja, não é Filipe escreveu isso, mas sim, esse ensinamento vem da tradição associada a Filipe. E quem eram essas pessoas? Eram cristãos dos primeiros séculos, provavelmente entre o século II e início do século III, vivendo num momento em que o cristianismo ainda estava se formando. Não existia Vaticano. Não existia Papa como hoje. Não existia um conjunto fechado de regras universais. Existiam comunidades espalhadas, cada uma tentando entender os ensinamentos de Jesus da melhor forma possível. Esses autores, ou melhor, esses transmissores, não se viam como fundadores de uma nova religião. Eles se viam como intérpretes profundos de uma mensagem. Pessoas que acreditavam que Jesus tinha ensinado algo que ia além de rituais e regras externas. Algo que precisava ser compreendido por dentro. Por isso, o texto não soa como um manifesto pessoal. Não tem ego. Não tem eu penso, eu digo, eu vi. Ele é direto, seco em alguns pontos, reflexivo em outros.
Parece mais alguém explicando conceitos para quem já está no caminho, não tentando convencer quem está de fora. E isso explica outra coisa importante. Esse texto não foi feito para multidões. Ele foi feito para grupos pequenos, onde o ensino era passado de pessoa para pessoa, quase como uma conversa contínua. Por isso, ele parece fragmentado. Não é bagunça, é método. Cada trecho funciona como uma chave, não como um discurso pronto. Os estudiosos concordam em algo essencial. Quem escreveu ou compilou o Evangelho de Filipe conhecia muito bem o cristianismo primitivo, os evangelhos que depois seriam considerados oficiais e também as discussões internas da época. Isso não é obra de alguém distante do movimento cristão. É obra de alguém dentro, mas que enxergava tudo por outro ângulo. E talvez o mais importante, essas pessoas não se viam como hereges, elas se viam como cristãs. Só que cristãs de um tipo que não combinava com a igreja que estava surgindo depois, mais rígida, mais hierárquica, mais preocupada em controlar o que podia ou não ser ensinado. Quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Não foi uma briga entre cristãos de verdade e inimigos da fé. Foi uma disputa interna sobre quem teria o direito de definir o que Jesus realmente ensinou. E no meio dessa disputa, algumas vozes foram caladas. No próximo ponto, a gente vai entrar justamente nisso. O que esses autores acreditavam que tornava esse ensinamento tão diferente? E por que a ideia de conhecimento interior virou uma ameaça tão grande? Se você está curtindo essa conversa mais clara, sem enrolação e sem discurso pronto, já sabe. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo vivo e garante que você não perca o que vem a seguir, porque agora a conversa começa a apertar de verdade. E agora que você já entendeu quem transmitiu esse ensinamento e em que contexto ele nasceu, a gente precisa falar de um termo que costuma assustar à toa: gnosticismo. Muita gente ouve essa palavra e já imagina algo obscuro, estranho, quase conspiratório. Mas a verdade é bem mais simples e, justamente por isso, mais incômoda. Gnosticismo vem de uma palavra que significa conhecimento. Só isso. Não é magia, não é seita secreta, não é culto proibido. É a ideia de que a transformação espiritual não acontece só porque alguém manda ou porque você repete algo, mas porque você entende. Entende de verdade, por dentro. Para os gnósticos, o maior problema do ser humano não era o pecado no sentido clássico. Era a ignorância. Não ignorância de estudo, mas ignorância sobre si mesmo, sobre a realidade e sobre o que realmente importa. E a salvação, nesse pensamento, não vinha de fora, vinha do despertar. Agora, pensa comigo. Isso muda tudo. Se o problema não é errar regras, mas não entender quem você é, então ninguém pode fazer esse trabalho por você. Não adianta só seguir ordens. Não adianta só obedecer. Não adianta terceirizar a fé. Você precisa participar. E isso exige maturidade, responsabilidade e consciência. É exatamente esse o coração do gnosticismo. No cristianismo gnóstico, Jesus aparece como alguém que veio ensinar, não apenas exigir fé cega, um mestre que aponta caminhos, não um fiscal espiritual. Ele mostra como enxergar, como perceber, como sair de uma vida automática para uma vida consciente. E aqui vem o ponto que mais incomodou a igreja institucional. Se o conhecimento é o caminho, então a autoridade não está concentrada em uma estrutura externa. Ela passa a existir dentro da pessoa. E isso enfraquece qualquer sistema que se sustente apenas pela obediência. O gnosticismo não dizia que rituais eram inúteis, mas dizia que rituais sem entendimento não transformam ninguém. Batismo sem consciência vira água. Palavra sem compreensão vira som. Fé sem reflexão vira medo. Por isso, os gnósticos falavam tanto de luz, verdade e despertar. Não como algo distante ou abstrato, mas como algo muito prático. Quando você entende, você muda. Quando você muda, sua forma de viver muda. Simples assim.
E deixa eu quebrar outro mito aqui. Gnosticismo não era um movimento único e organizado. Não existia a seita gnóstica. Existiam várias comunidades, com ideias parecidas, espalhadas pelo mundo antigo, todas tentando responder à mesma pergunta: o que Jesus realmente quis dizer com tudo isso? Algumas comunidades puxaram mais para regras, outras para rituais, outras para hierarquia, e algumas puxaram para o entendimento interior. Essas últimas acabaram sendo chamadas de gnósticas. E quando o cristianismo começou a se alinhar com o poder político, especialmente com o Império Romano, ficou claro qual caminho era mais fácil de controlar. O caminho do medo, da culpa e da obediência funcionava melhor para governar grandes massas. O caminho do conhecimento interior, nem tanto, porque quem entende demais começa a questionar. E o Evangelho de Filipe nasce exatamente dentro desse espírito. Ele não quer te mandar fazer algo. Ele quer que você perceba algo. Ele parte do princípio de que a verdade não se impõe. Ela se reconhece. É por isso que esse tipo de texto não se espalha facilmente. Não é porque é fraco, mas porque exige esforço. Ele não te pega pela mão. Ele te chama para pensar. E agora que você já tem essa base clara sobre o que é o gnosticismo, o próximo passo é inevitável entender por que essas ideias foram vistas como uma ameaça direta ao poder da Igreja e o que exatamente precisou ser silenciado. Se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal de forma leve e deixar o like. Não é pressão, é convite. Isso ajuda esse tipo de conversa a continuar e te garante aqui quando o assunto ficar ainda mais sensível no próximo tópico. Com tudo isso em mente, fica mais fácil entender por que esse texto passou a ser visto como perigoso, não no sentido de violência, caos ou rebeldia aberta, mas perigoso para algo muito específico: o controle da fé. O Evangelho de Filipe não foi rejeitado porque atacava Jesus ou negava Deus. Ele foi rejeitado porque mudava quem tinha o poder de interpretar a mensagem. Naquele momento da história, o cristianismo estava deixando de ser um movimento diverso, cheio de comunidades diferentes, para se tornar uma instituição única, organizada, com regras claras, hierarquia definida e autoridade central. E para isso funcionar, era necessário algo essencial: uma fé padronizada, um único discurso, uma única interpretação, um único caminho considerado legítimo. O problema é que o Evangelho de Filipe não se encaixava nisso. Ele não colocava a Igreja como intermediária absoluta entre a pessoa e Deus. Não dizia que só líderes religiosos tinham acesso à verdade. Não reforçava a ideia de que a salvação dependia exclusivamente de rituais controlados por uma instituição. Pelo contrário, ele empurrava a responsabilidade para dentro da pessoa. Dizia, mesmo que de forma indireta, entender é mais importante do que obedecer sem saber por quê. E isso, para qualquer sistema de poder, é extremamente desconfortável. Porque quando alguém entende, deixa de ser facilmente conduzido. Quando alguém compreende, começa a questionar. E quando começa a questionar, já não aceita tudo apenas porque alguém disse que é assim. O Evangelho de Filipe estimulava exatamente esse tipo de postura, uma fé consciente, não automática. Outro ponto que incomodava muito era a forma como ele tratava os sacramentos. Enquanto a Igreja caminhava para tornar batismo, unção e Eucaristia atos exclusivos, controlados e padronizados, o texto sugeria que esses rituais só tinham valor real quando acompanhados de compreensão interior. Sem isso, viravam apenas gestos vazios. Isso tirava o peso mágico do ritual e colocava o foco na transformação pessoal. E quando o ritual perde o caráter absoluto, quem o controla perde parte do poder. Além disso, o Evangelho de Filipe não usava o medo como ferramenta. Não falava de punição eterna o tempo todo. Não colocava o inferno como centro da mensagem. Ele falava mais de ignorância do que de culpa, mais de cegueira do que de condenação. E isso também era um problema, porque o medo sempre foi um dos instrumentos mais eficientes de controle coletivo. Uma fé baseada no medo
mantém as pessoas na linha. Uma fé baseada no entendimento dá autonomia. Outro fator decisivo foi o papel das mulheres. Mesmo sem transformar isso em bandeira política, o texto reconhecia valor espiritual em figuras femininas e tratava a sabedoria como algo que não pertencia só aos homens. Num contexto em que a liderança religiosa estava se tornando cada vez mais masculina, hierárquica e fechada, isso soava como ameaça à ordem estabelecida. Nada disso isoladamente teria sido suficiente para condenar o texto, mas tudo isso junto fazia dele algo impossível de encaixar no cristianismo oficial que estava sendo construído. Então, a solução não foi dialogar, foi rotular, chamar de heresia, tirar de circulação, apagar da memória coletiva. E aqui entra um detalhe importante. A Igreja não destruiu esses textos por ódio ao conhecimento, mas por estratégia. Para manter unidade, precisava eliminar diversidade. Para manter autoridade, precisava eliminar interpretações que não passavam por ela. O Evangelho de Filipe representava exatamente essa diversidade indomável. Por isso ele não foi debatido nos grandes concílios. Ele foi simplesmente excluído, como se nunca tivesse existido, como se ninguém nunca tivesse pensado daquele jeito. E por séculos, essa estratégia funcionou, até que os manuscritos reapareceram. E quando reaparecem, eles não gritam, não acusam, não atacam. Eles apenas existem. E isso, por si só, já levanta uma pergunta incômoda. O que mais foi deixado de fora da história da fé que nos contaram? É justamente essa pergunta que abre o próximo ponto. Porque agora a gente precisa olhar com calma para a forma como Jesus é apresentado nesse texto e entender por que essa imagem específica causou tanto desconforto. Se você está sentindo que esse conteúdo está te fazendo pensar diferente, fica por aqui. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like sem pressão. Isso ajuda esse tipo de conversa a continuar viva e te garante no próximo passo, onde a figura de Jesus começa a aparecer de um jeito que quase ninguém explica. E é justamente por causa disso que a forma como Jesus aparece no Evangelho de Filipe causa tanto impacto. Aqui, ele não surge como uma figura distante, inalcançável, colocada num pedestal para ser apenas adorada. Ele aparece como mestre, alguém que ensina, explica e conduz ao entendimento. Não pela imposição, mas pela clareza. Nesse texto, Jesus não fala para multidões com frases prontas, esperando obediência automática. Ele fala para quem está disposto a compreender. A ideia central não é acredite sem questionar, mas entenda para que a mudança aconteça. Isso muda completamente a relação entre fé e pessoa. O Jesus do Evangelho de Filipe não vem para criar dependência. Ele vem para gerar autonomia espiritual. Ele ensina que o problema do ser humano não é apenas errar, mas não perceber, não enxergar, não compreender o que está vivendo. Por isso, o foco não está no medo do castigo, mas na falta de consciência. Esse Jesus não nega a importância da fé, mas deixa claro que fé sem entendimento é frágil. Ela pode até existir por um tempo, mas não transforma. O que transforma, segundo o texto, é quando a pessoa começa a ligar as coisas, a perceber padrões, a entender a si mesma e a realidade ao redor. A partir daí, a mudança acontece naturalmente. Outro ponto forte é que Jesus não aparece como o único capaz de acessar a verdade. Ele não guarda o conhecimento só para si. Ele compartilha, ensina, mostra caminhos. E isso é fundamental. Porque se só uma pessoa pode acessar a verdade, todos os outros dependem dela. Mas se o conhecimento pode ser aprendido, então qualquer um pode trilhar esse caminho. E é exatamente isso que torna essa imagem tão desconfortável para uma estrutura religiosa centralizada. Um Jesus que ensina pessoas a pensarem por conta própria não combina com uma fé baseada apenas em regras fixas e autoridade incontestável. No Evangelho de Filipe, Jesus fala muito mais de transformação interior
do que de cumprimento externo. Não é sobre parecer justo, mas sobre se tornar consciente. Não é sobre repetir palavras, mas sobre compreender o que elas significam. Não é sobre seguir rituais no automático, mas sobre viver com clareza. Isso não diminui Jesus. Pelo contrário, ele aparece ainda mais forte, mais próximo, mais humano no sentido mais profundo da palavra. Alguém que entende as limitações humanas, mas acredita que as pessoas podem ir além se forem ensinadas do jeito certo. E talvez seja exatamente por isso que essa visão foi considerada tão perigosa, porque um Jesus que ensina é um Jesus que liberta. E pessoas livres são difíceis de controlar. No próximo ponto, a gente vai tocar em um tema ainda mais sensível, que nasce diretamente dessa visão de Jesus. O papel de Maria Madalena e por que a proximidade dela com esse ensinamento causou tanto incômodo ao longo da história. Se você está acompanhando até aqui, vale continuar. Se inscreve no canal de forma leve e deixa o like sem compromisso. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente curiosa e garante que você esteja aqui quando a conversa ficar ainda mais intensa no próximo tópico. E quando essa visão de Jesus começa a ficar clara, surge naturalmente uma figura que sempre foi tratada com desconforto: Maria Madalena. No Evangelho de Filipe, ela não aparece como personagem secundária, nem como alguém à margem da história. Ela aparece como alguém próxima, que entende, que aprende, que participa do ensinamento de forma profunda. E só isso já foi suficiente para gerar séculos de tensão. Aqui é importante limpar o terreno antes de qualquer coisa. O texto não transforma Maria Madalena em escândalo, não fala de libertinagem, não cria novela. O que ele faz é algo muito mais simples e muito mais perigoso para a época. Ele reconhece valor espiritual real em uma mulher. Reconhece compreensão. Reconhece proximidade intelectual e espiritual com Jesus. Num contexto em que a liderança religiosa estava se tornando cada vez mais masculina, rígida e fechada, isso era inaceitável. Maria Madalena, nesse texto, não é definida por culpa, erro ou passado. Ela é definida pela capacidade de entender. E isso muda completamente o jogo. Porque se uma mulher pode compreender os ensinamentos em profundidade, então ela não é apenas alguém que recebe ordens. Ela pode aprender, interpretar e até ensinar. E isso quebra a lógica de poder que estava sendo construída. O Evangelho de Filipe mostra que a proximidade dela com Jesus incomodava outros discípulos, não por romance, mas por compreensão. Ela entendia o que estava sendo dito, e quem entende passa a ter voz. Isso cria ciúme, disputa, resistência. Algo bem humano, aliás. É curioso perceber como, ao longo da história, a imagem de Maria Madalena foi sendo distorcida. De discípula próxima, ela foi sendo empurrada para o papel de pecadora arrependida, como se isso fosse mais aceitável. Uma mulher que erra e se submete é fácil de encaixar. Uma mulher que entende e participa do ensino, nem tanto. E aqui fica uma coisa clara: o problema nunca foi Maria Madalena em si. O problema era o que ela representava. Ela mostrava que o acesso ao ensinamento de Jesus não dependia de gênero, cargo ou posição. Dependia de disposição para compreender. O Evangelho de Filipe não levanta bandeira política. Ele não faz discurso social. Ele simplesmente mostra a realidade como era para aquelas comunidades. Mulheres participavam, aprendiam e eram respeitadas espiritualmente. E isso, para a estrutura que viria depois, precisava ser apagado. Por isso, a figura de Maria Madalena se torna uma das mais manipuladas da história cristã. Quanto mais o poder se concentrava, mais era preciso diminuir sua importância. Não porque ela fosse perigosa, mas porque a ideia de igualdade espiritual era. E quando você junta isso com tudo o que já vimos até aqui, conhecimento interior, autonomia, Jesus como mestre, fica claro porque esse texto não tinha espaço na narrativa oficial. No próximo ponto, a gente vai entrar exatamente no trecho que virou o mais polêmico de todos. Aquele que foi usado para criar confusão, sensacionalismo
e medo, e que, quando explicado com calma, revela algo bem diferente do que muita gente imagina. Se esse conteúdo está te fazendo enxergar essas histórias com outros olhos, fica por aqui. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like sem pressão. Isso ajuda essa conversa a continuar e te garante no próximo tópico, onde a controvérsia ganha ainda mais peso. O ponto mais polêmico do Evangelho de Filipe gira em torno de uma única palavra. E essa palavra, mal explicada ao longo dos séculos, foi suficiente para distorcer todo o sentido do texto. A palavra é companheira, usada para se referir à relação entre Jesus e Maria Madalena. Para entender isso corretamente, a primeira coisa que você precisa saber é simples. O texto não está falando de relacionamento sexual. Essa leitura só surge muito tempo depois, quando o conteúdo já estava sendo analisado com filtros morais e institucionais que não existiam na época em que ele foi escrito. No contexto do Evangelho de Filipe, companheira significa alguém que compartilha o mesmo nível de entendimento, alguém que caminha junto no aprendizado, alguém que compreende o ensinamento de forma profunda. É uma palavra usada para indicar parceria espiritual, não romance. Esse tipo de linguagem era comum em textos antigos. Relações de ensino não eram vistas como algo frio ou distante. Aprender envolvia convivência, diálogo constante, troca real. Quem entendia mais, se aproximava mais. Simples assim. O problema começa quando essa palavra passa a ser lida fora do contexto original. Em vez de perguntar o que isso significava naquela comunidade, muita gente passou a perguntar o que isso fere na doutrina atual. E aí o texto virou ameaça. O Evangelho de Filipe deixa claro que Maria Madalena tinha uma compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus. Isso incomodava outros discípulos, não por ciúme amoroso, mas por disputa de autoridade espiritual. Quem entende mais, tem mais voz. E quem tem mais voz, incomoda. Ao longo da história, essa proximidade foi transformada em algo escandaloso, justamente para deslegitimar essa autoridade. Era mais fácil reduzir Maria Madalena a uma figura problemática do que aceitar que uma mulher pudesse ocupar um lugar de compreensão central no ensinamento cristão primitivo. Quando você lê o texto com atenção, percebe que ele não está tentando revelar um segredo íntimo. Ele está mostrando algo muito mais simples e muito mais sério. O conhecimento aproxima. Quem entende, se aproxima. Quem não entende, se sente ameaçado. E isso conecta diretamente com tudo o que já vimos até aqui. Um cristianismo baseado em compreensão interior, um Jesus como mestre, uma fé sem intermediários rígidos. Tudo isso fica ainda mais difícil de sustentar quando pessoas fora da hierarquia também entendem. No próximo ponto, a conversa sai completamente do campo da polêmica e entra no núcleo do ensinamento, a ideia de união espiritual, que o Evangelho de Filipe trata de forma direta e que foi confundida de propósito ao longo do tempo. Se você percebe que aqui a ideia é esclarecer, não chocar, vale continuar. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like sem pressão. Isso ajuda esse tipo de conteúdo sério a chegar em mais gente e garante você no próximo passo, onde o texto fica ainda mais claro e profundo. O que o Evangelho de Filipe chama de união espiritual é, talvez, o ponto mais mal compreendido de todo o texto. E justamente por isso, ele foi distorcido ao longo do tempo. Aqui não existe nada de secreto, nada de místico demais, nada fora da experiência humana. Existe apenas uma ideia simples, mas profunda. Quando a pessoa entende, ela se integra. União espiritual, nesse contexto, não tem a ver com corpo, sexo ou romance. Tem a ver com integração interior. O texto parte da ideia de que o ser humano vive dividido. Pensa uma coisa, sente outra, age de outro jeito. Quer uma coisa, faz outra. Vive em conflito constante. Para o Evangelho de Filipe, essa divisão é a raiz do sofrimento. A união acontece quando essas partes começam a se alinhar, quando o que você entende começa a bater com o que você vive, quando o que você acredita deixa de ser discurso e vira prática,
quando o conhecimento deixa de ser informação solta e passa a moldar decisões, atitudes e postura diante da vida. Isso é união espiritual. Nada além disso. Por isso, o texto fala tanto da união entre masculino e feminino, mas não como gênero biológico. Ele está falando de princípios internos, de razão e sensibilidade, de ação e reflexão, de clareza e intuição. Quando essas forças brigam dentro da pessoa, ela vive confusa. Quando se integram, ela ganha estabilidade. E aqui está o ponto-chave. Essa união não acontece por ritual automático. Não acontece porque alguém impôs as mãos. Não acontece porque você repetiu palavras certas. Ela acontece quando o entendimento amadurece, quando a pessoa passa a enxergar as coisas com menos ilusão e mais clareza. O Evangelho de Filipe insiste nisso o tempo todo. Nada externo resolve um conflito interno. Você pode até mudar de comportamento por medo ou pressão, mas isso não transforma de verdade. A transformação real vem quando a pessoa entende por que vive do jeito que vive e decide mudar a partir daí. É por isso que o texto fala de nascimento espiritual. Não como algo mágico, mas como um processo. Você não nasce de novo do nada. Você vai percebendo, vai ligando pontos, vai se conhecendo. E aos poucos, aquela pessoa fragmentada começa a se tornar mais inteira. Esse tipo de mensagem é perigoso para qualquer sistema que se sustente apenas em regras externas, porque uma pessoa integrada não depende tanto de comando. Ela decide com mais consciência. Ela questiona, ela escolhe, e isso muda completamente a relação com a autoridade. Quando a igreja passou a ensinar que a salvação vinha principalmente de fora, de ritos, de cargos, de mediação constante, textos como o Evangelho de Filipe se tornaram incômodos demais. Porque ele dizia o oposto. A união que salva começa dentro. E isso não elimina a fé, não elimina Deus, não elimina Jesus. Pelo contrário, torna tudo isso mais sério. Porque agora, a responsabilidade não pode ser empurrada para outro. Ela cai no colo da própria pessoa. No próximo ponto, a conversa vai ficar ainda mais direta, porque o Evangelho de Filipe leva essa ideia às últimas consequências ao afirmar que a salvação não vem do medo, mas do conhecimento. E isso muda completamente a forma como a fé foi ensinada por séculos. Se esse tipo de explicação clara e sem exagero está fazendo sentido para você, fica por aqui. Se inscreve no canal de forma leve e deixa o like sem pressão. Isso ajuda esse conteúdo a continuar e te garante no próximo tópico, onde a base de tudo começa a ficar ainda mais evidente. Quando o Evangelho de Filipe fala de salvação, ele muda completamente o ponto de partida. Aqui, salvação não nasce do medo, nem da ameaça, nem da culpa constante. Ela nasce do conhecimento. E não é conhecimento acadêmico, nem informação decorada. É entendimento real da própria condição, da própria vida, do próprio funcionamento interior. Para esse texto, a pessoa não se perde porque quebrou regras, mas porque não enxerga. Vive no automático, repete coisas sem compreender. E enquanto vive assim, continua presa. Isso é direto e simples. Se você não entende o que te move, você é movido por qualquer coisa. Medo, hábito, pressão social, autoridade externa. O Evangelho de Filipe afirma que a verdadeira libertação acontece quando a pessoa começa a perceber essas engrenagens internas. Quando entende por que age, por que reage, por que acredita no que acredita. Esse entendimento não cai do céu, ele é construído. E quando acontece, a pessoa muda naturalmente. Por isso o texto quase não fala de punição. Ele fala de cegueira. Não no sentido de ofensa, mas de estado. Quem não vê, tropeça. Quem começa a ver, anda melhor. Simples assim. A salvação, então, não é um prêmio dado por alguém de fora. É o resultado de um processo interno de clareza. E é exatamente aqui que entram os sacramentos: batismo, unção, comunhão.
de um jeito que incomodou profundamente a igreja institucional. O Evangelho de Filipe não rejeita esses ritos. Ele não diz que são inúteis. O que ele diz é muito mais desconfortável. Sem entendimento, eles não transformam nada. O texto deixa claro que água, óleo e pão não têm poder por si mesmos. Eles só fazem sentido quando acompanham uma mudança real na pessoa. Se alguém passa por um ritual sem compreender o que está vivendo, aquilo vira apenas um gesto externo, um símbolo vazio. Bonito, talvez, tradicional, mas sem efeito profundo. Isso quebra uma lógica poderosa. Porque quando o rito é visto como automático, quem o controla tem poder. Mas quando o rito depende do entendimento de quem participa, o poder muda de lugar. Ele deixa de estar exclusivamente na instituição e passa a estar também na consciência da pessoa. O Evangelho de Filipe trata os sacramentos como marcos de um processo, não como atalhos mágicos. Eles sinalizam algo que já está acontecendo por dentro. Não criam a transformação, apenas a acompanham. E isso exige responsabilidade pessoal. Não dá para jogar a culpa no ritual se a vida continua a mesma. Não dá para terceirizar a mudança. Essa visão era extremamente perigosa para uma igreja que estava se estruturando em torno de autoridade, hierarquia e mediação constante. Porque, se o rito não salva sozinho, então o fiel precisa entender. E quem entende, passa a questionar. E quem questiona, já não aceita tudo sem reflexão. Por isso, ao longo do tempo, a salvação passou a ser ensinada muito mais pelo medo do castigo do que pela busca de clareza. Medo funciona rápido. Conhecimento leva tempo. Medo obedece. Conhecimento transforma. O Evangelho de Filipe escolhe o caminho mais difícil. Ele não promete conforto imediato. Ele não oferece respostas prontas. Ele exige maturidade. E talvez por isso tenha sido afastado, porque uma fé baseada em entendimento é mais difícil de controlar do que uma fé baseada em medo. No próximo ponto, tudo isso começa a se amarrar de forma ainda mais profunda, quando o texto explica como corpo, mente e espírito se relacionam. E por que essa divisão mal compreendida gerou tanta confusão ao longo da história? Se você está chegando até aqui e sentindo que esse conteúdo faz sentido, fica por perto. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like sem pressão. Isso ajuda esse tipo de explicação clara a continuar e garante você no próximo passo, onde as peças começam a se encaixar de vez. Quando o Evangelho de Filipe fala do ser humano, ele não complica, mas também não simplifica demais. Ele trabalha com uma ideia que, na época, fazia muito sentido. O ser humano não é uma coisa só. Existe o corpo, existe a parte interior que pensa e sente, e existe uma dimensão mais profunda, ligada ao sentido da vida. O problema é que, segundo o texto, a maioria das pessoas vive confundindo essas camadas. O corpo, para o Evangelho de Filipe, não é inimigo. Ele não é algo ruim que precisa ser negado. Ele é a parte visível da experiência humana. É onde a vida acontece na prática. Comer, trabalhar, se relacionar, sentir cansaço, prazer, dor. Tudo isso passa pelo corpo. Ignorar isso não torna ninguém mais espiritual, só mais desconectado da realidade. A mente, ou a parte que pensa, sente, reage, é onde mora grande parte do conflito. É ali que surgem medos, desejos desordenados, culpa, ansiedade, comparação. Quando essa parte vive sem clareza, ela domina tudo. A pessoa passa a reagir no automático, sem entender por que faz o que faz. Para o texto, esse é o estado mais comum do ser humano, viver reagindo, não escolhendo. Já o espírito, no Evangelho de Filipe, não é algo místico distante, não é um fantasma interno, é a capacidade de perceber sentido, de enxergar além do imediato, de entender a própria vida de forma mais ampla. Quando essa dimensão está ativa, a pessoa não vive só apagando incêndios do dia a dia. Ela começa a perceber direção. O problema surge quando essas partes não conversam entre si.
quando o corpo puxa para um lado, a mente para outro, e o sentido da vida fica esquecido. Essa divisão gera confusão, cansaço e sensação de vazio. E o texto é bem direto. Uma pessoa dividida por dentro dificilmente encontra paz por fora. Por isso, o Evangelho de Filipe não defende fugir do corpo, nem calar a mente, nem viver apenas de ideias espirituais. Ele defende integração, corpo consciente, mente clara, espírito ativo. Quando essas três dimensões começam a se alinhar, a pessoa vive de forma mais inteira. Isso conecta diretamente com tudo o que já foi dito sobre união espiritual e salvação pelo conhecimento. Não se trata de negar quem você é, mas de entender como você funciona. Quando você entende, passa a viver com menos conflito interno. E menos conflito interno muda tudo: decisões, relações, postura diante da vida. Essa visão também ajuda a entender por que o texto incomodava tanto. Porque ela não cria pessoas dependentes de ordens externas. Ela cria pessoas mais conscientes de si. E pessoas conscientes são mais difíceis de manipular, mais difíceis de assustar, mais difíceis de controlar. O Evangelho de Filipe, nesse ponto, é quase prático demais. Ele não promete perfeição. Ele fala de equilíbrio possível. Não diz que o corpo precisa ser dominado à força, nem que a mente precisa ser silenciada. Diz que tudo precisa ser compreendido e colocado no lugar certo. E quando isso acontece, a fé deixa de ser um peso. Ela vira orientação. Deixa de ser medo. Vira clareza. No próximo ponto, a conversa começa a sair do indivíduo e entra no mundo ao redor. Porque o texto também fala de sinais, coincidências e acontecimentos que não são aleatórios. Algo que foi ignorado por muito tempo, mas que faz parte central desse tipo de visão espiritual. Se você está acompanhando até aqui, vale continuar. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like sem pressão. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente e te garante no próximo tópico, onde a visão do Evangelho de Filipe começa a dialogar diretamente com a própria realidade. E quando a gente chega a esse ponto, dá para entender com mais clareza por que a igreja decidiu combater esses textos em vez de dialogar com eles. Não foi um ataque impulsivo. Foi um movimento calculado, feito num momento em que o cristianismo estava mudando de forma definitiva. Nos primeiros séculos, a fé cristã era diversa. Existiam várias comunidades, vários textos, várias formas de entender Jesus. Isso funcionava enquanto o cristianismo era um movimento pequeno, espalhado, sem poder político. Mas tudo muda quando ele começa a crescer rápido e, principalmente, quando passa a se aproximar do Império Romano. A partir daí, diversidade vira problema. Para governar grandes populações, não dá para ter muitas interpretações circulando. É preciso unidade, uma doutrina clara, um conjunto fechado de crenças, uma autoridade que decide o que é certo e o que é errado. E é nesse contexto que a igreja começa a definir o que entra e o que fica fora. Textos como o Evangelho de Filipe não se encaixavam nesse projeto. Eles não eram fáceis de resumir em regras. Não reforçavam obediência automática. Não colocavam a instituição como centro absoluto da vida espiritual. Pelo contrário, colocavam a consciência da pessoa como peça principal. E isso era perigoso. Uma fé baseada em entendimento é difícil de padronizar. Cada pessoa entende em um ritmo. Cada pessoa faz perguntas diferentes. Cada pessoa amadurece de um jeito. Para um sistema que precisava de uniformidade, isso era inviável. Então a solução não foi discutir publicamente esses textos. Foi rotulá-los, chamá-los de heresia, dizer que eram perigosos para a fé, e a partir daí justificar sua exclusão. Uma vez fora do cânon, eles podiam ser ignorados, destruídos ou escondidos sem grandes explicações. Outro ponto decisivo foi o controle da autoridade. Quando a igreja se coloca como intermediária exclusiva entre Deus e as pessoas, ela precisa garantir que esse papel não seja questionado. Textos que dizem que o conhecimento interior é essencial enfraquecem essa posição. Porque se a pessoa pode compreender por si mesma, ela depende menos da estrutura.
e dependência sempre foi uma base importante de poder. Além disso, havia o medo real de fragmentação. Se cada grupo pudesse interpretar livremente os ensinamentos, o cristianismo poderia se dividir em dezenas de caminhos diferentes. Do ponto de vista institucional, isso precisava ser evitado a qualquer custo. Melhor eliminar vozes dissidentes do que lidar com um cenário impossível de controlar. Isso não significa que todos os líderes da igreja agiam por má intenção. Muitos acreditavam sinceramente que estavam protegendo a fé, mas ao fazer isso, acabaram simplificando demais uma história que era muito mais rica e complexa. O combate aos textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Filipe, foi menos sobre verdade ou mentira e mais sobre qual versão da fé sobreviveria. A versão que dependia de hierarquia, regras claras e autoridade central venceu. As outras foram empurradas para fora da história oficial. E funcionou. Por séculos, quase ninguém soube que esses textos existiam. Até que eles reapareceram. E quando reaparecem, não pedem para substituir nada. Eles apenas mostram que a fé cristã, no começo, era muito mais diversa do que nos contaram. E isso, por si só, já muda a forma como muita gente enxerga tudo. No próximo ponto, a gente vai falar justamente sobre isso. O que aconteceu com esses textos ao longo dos séculos? Como foram escondidos, esquecidos e preservados? E por que o fato de eles terem sobrevivido diz muito mais do que parece? Se você está acompanhando até aqui, fica. Se inscreve no canal de forma tranquila e deixa o like sem pressão. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo e te garante no próximo passo, onde a história dá uma volta completa. Depois que esses textos foram empurrados para fora da história oficial, o destino deles parecia óbvio: desaparecer. E para quase todos, foi exatamente isso que aconteceu. Durante séculos, o Evangelho de Filipe e outros textos semelhantes não eram citados, não eram debatidos, não eram ensinados. Para o mundo cristão oficial, eles simplesmente não existiam. Mas o silêncio não significa destruição total. Em alguns lugares, alguém decidiu não queimar, decidiu não entregar, decidiu esconder. Esses manuscritos foram copiados, guardados e enterrados longe do alcance do poder institucional. Não como um ato de rebeldia aberta, mas como uma tentativa de preservação. Pessoas comuns, provavelmente monges ou membros de comunidades marginalizadas, entenderam que aquele conteúdo tinha valor demais para ser perdido. Então, fizeram a única coisa possível: tiraram de circulação. E assim, por mais de 1000 anos, esses textos ficaram fora do debate religioso. Não porque eram fracos, mas porque eram incompatíveis com o modelo que venceu. A fé seguiu seu caminho oficial. A história foi contada de forma linear, simples, controlada. E tudo que não cabia nisso ficou no escuro. Até que, no século XX, o improvável acontece. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram encontrados, incluindo o Evangelho de Filipe, não houve anúncio grandioso. Não houve comoção popular imediata. O impacto começou devagar, dentro do meio acadêmico. Traduções cautelosas, discussões fechadas, linguagem técnica, quase como se, mais uma vez, o conteúdo estivesse ali, mas longe das pessoas comuns. Mesmo assim, algo já não podia ser desfeito. O texto existia, fisicamente, historicamente. Não era lenda, não era invenção moderna. Era um registro antigo mostrando que o cristianismo dos primeiros séculos era mais diverso, mais questionador e mais profundo do que a maioria aprendeu. E isso nos traz diretamente ao presente. O Evangelho de Filipe incomoda hoje pelos mesmos motivos que incomodou no passado. Porque fala com gente cansada de medo religioso. Com gente que não quer mais apenas obedecer, mas entender. Com gente que sente que fé não deveria ser só regra, culpa e ameaça, mas clareza, responsabilidade e sentido. Ele volta a chamar atenção num mundo onde muita gente não abandona Deus, mas abandona instituições. Onde a busca,
espiritual continua viva, mas a confiança cega em autoridade não é mais automática. Onde as pessoas querem respostas que façam sentido na vida real, não só no discurso. E talvez seja por isso que esse texto tenha sobrevivido. Não para substituir nada, não para destruir fé nenhuma, mas para lembrar que, em algum momento da história, existiu um cristianismo que apostava mais na consciência do que no medo, mais no entendimento do que na obediência cega. No fim das contas, o Evangelho de Filipe não pede que você concorde com tudo. Ele pede algo bem mais simples e mais difícil: que você pense, que você questione, que você não entregue sua vida espiritual no automático. E talvez o verdadeiro motivo de ele ter sido escondido por tanto tempo seja esse. Porque ideias assim não desaparecem. Elas apenas esperam o momento certo para voltar à superfície. Depois de tudo o que você viu até aqui, dá para perceber que o Evangelho de Filipe não é um texto feito para chocar, nem para destruir fé nenhuma. Ele é um texto que incomoda porque faz pensar. Ele mostra que o cristianismo, no começo, era mais vivo, mais questionador e mais profundo do que a versão simplificada que chegou até a maioria das pessoas. E talvez o maior medo nunca tenha sido o conteúdo em si, mas o efeito que ele causa em quem lê com atenção. Esse evangelho não pede obediência cega. Ele não usa o medo como motor. Ele não coloca a culpa como centro da fé. Ele chama para a consciência, para a responsabilidade pessoal, para o entendimento. E isso muda tudo. Porque quando a fé deixa de ser automática, ela deixa de ser frágil. Ela passa a ser escolhida, não imposta. Nada do que foi apresentado aqui obriga você a concordar com tudo. A ideia nunca foi essa. A ideia foi mostrar que existem camadas da história que ficaram escondidas, não por acaso, mas por decisão. Conhecer essas camadas não enfraquece a fé. Pelo contrário, fortalece quem quer viver uma fé mais consciente e honesta. Agora, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Esse conteúdo fez sentido para você? Te incomodou? Te surpreendeu? Deixa um comentário aqui embaixo com a sua visão. Esse espaço é para conversa real, não para resposta pronta. E se você curte conteúdos que explicam temas profundos, sem enrolação, sem medo e sem discurso robótico, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais esse tipo de conteúdo a continuar existindo e a chegar em mais pessoas que também sentem que falta algo nas explicações tradicionais. Fica por aqui. Ainda tem muita coisa que quase ninguém conta, e a gente vai continuar explorando, passo a passo, com calma, clareza e respeito.